partir do verso 3. Aleluia! Glória a Deus! Filipenses 1, 3 diz assim: Aleluia! Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, Aleluia! em todas as minhas súplicas, em vosso benefício. Sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, Aleluia! desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, esse privilégio que é ministrar a sua palavra. Também quero agradecer a vida da minha esposa, do meu filho Azaf, a vida dos pastores, e a cada um de vocês que estão aqui nessa noite, que se dispuseram a sair dos seus lares para estar ouvindo a voz do Senhor nessa noite. Irmãos, nós nos deparamos aqui com uma carta escrita por Paulo. E Paulo, ele, quando escreve essa carta, ele se encontra preso em Roma. Há cerca de 30 anos após a ascensão de Cristo, e após de 10 anos ele ter ido ministrar pela primeira vez em Filipos. E eu comecei a meditar, eu comecei a refletir acerca de um homem que, como o pastor falou aqui hoje, ele inicia a trajetória da vida dele sendo zeloso pelas leis. Mas o que me chama a atenção nessa carta é o conteúdo dela, porque é um conteúdo riquíssimo para a minha vida e para a sua vida. E o que Deus falou no meu coração, e que eu quero compartilhar com vocês, é sobre a boa obra de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque Paulo expressa que o quê? Que a boa obra do Senhor ele iria concluir até a vinda. Irmãos, mas que boa obra seria essa? Qual seria a boa obra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida?
parou para pensar nisso? Então, o primeiro tópico que Deus falou no meu coração aqui é a obra que Deus realiza por nós, ou realizou por nós. E sabe qual foi? Foi a obra da salvação. Irmãos, não existe milagre maior do que a obra da salvação. Porque em Romanos 3:23 vai nos dizer que eu e você estávamos o quê? Perdidos. Nós estávamos o quê? Olha lá. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse destituído, sabe o que é? Quando eu tenho um direito e esse direito me é tomado, eu deixo de ter esse direito. Então, eu e você, outrora, nós tínhamos o direito de estar diante da glória de Deus, como o homem no jardim do Éden. Mas a partir do momento que ele pecou, ele perdeu o quê? O privilégio de desfrutar da glória de Deus. E quando eu começo a pensar no milagre da salvação, eu começo a ver o quanto Deus me ama, o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama. Sabe por quê? Porque em João 3:16 ele diz o quê? Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira, ao ponto do quê? De enviar o seu Filho unigênito. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Salmos, no capítulo de número 40, o salmista vai dizer que eles estavam o quê? Como que num charco de lodo. A situação que ele estava, Salmos 40, versículo 2 e 3, vai falar, os salmistas vai falar que ele se encontrava numa situação tão difícil, mas tão difícil, que ele se compara a estar num charco de lodo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho agora. Como você era e como você está agora. Irmão, eu começo a pensar na minha trajetória com Deus. Eu começo, sabe, se tornar grato. Sabe por quê, Maurício? Quando alguém faz algo de bom por você, qual é o sentimento que vem em você? Qual é o sentimento que vem em nós quando alguém vem e faz algo, bom pra gente, sem a gente pedir, sem a gente esperar, Quando você é surpreendido, talvez, com um presente que você, queria tanto, qual é o sentimento que você tem? É um sentimento de gratidão. Sabe? E quando eu começo a ver a obra da salvação, eu começo a sentir essa gratidão. Sabe por quê? Porque é algo que eu e você, nós não merecíamos. Mas Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem. Ele não usurpou ser igual a Deus, Mas ele foi o que? Como uma ovelha muda. Sabe? Lá no Gólgota, ele até
hesitou, se possível, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Você começa a entender o quanto a graça ela é maravilhosa para com as nossas vidas. Você começa a entender o quão bom é quando nós entendemos o amor inefável que Ele tem por mim e por você, que a todo instante Ele quer se relacionar comigo e com você, porque havia um muro, Maurício, que dividia, mas esse muro foi derrubado quando o véu se rasgou do alto a baixo, e eu e você passamos a ter o acesso. Sabe, hoje eu não preciso de quê? Que o sacerdote vai levar os meus pedidos nos santos dos santos, não. Hoje eu e você, nós temos o direito, nós temos o privilégio de desfrutar da graça maravilhosa e de se relacionar com Ele. A obra da salvação é algo que sai da nossa compreensão, sabe? Porque às vezes, Maurício, eu me pego numas situações e falo assim: Deus, que homem pecador que eu sou, e mesmo assim, Tu me amas, sabe? E Deus nessa noite Ele está falando conosco aqui. Então eu e você, nós precisamos valorizar a obra da salvação, sabe? E o segundo tópico que Deus falou muito em meu coração, o primeiro é a obra que Deus realizou por nós, que foi a salvação. Só Ele poderia fazer isso, mas ninguém. Sabe por quê? Porque só Ele não tinha pecado. Deus criou o homem para se relacionar com Ele, e o homem foi e falhou. E foi expulso do jardim. Mas antes de Deus criar o homem, havia um querubim ungido. Deus criou um anjo também, os anjos. E esse querubim ungido quis elevar o trono dele acima do trono de Deus. O que aconteceu com ele? Também foi lançado para fora da presença do Senhor também. Então o homem não podia passar por esse processo. O anjo também não. Aí ele teve que enviar o filho dele para morrer por mim e por você. E o segundo é a obra que Deus realiza em nós. E sabe qual é essa obra? A santificação. Irmãos, hoje é quarta da vitória. E é uma mensagem para nós sairmos daqui, sabe? Pensando, o que é vitória? O que é conquista? Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que a maior vitória foi conquistada na cruz do Calvário. E quando eu estava estudando esse livro, veio, no meu coração o texto que o pastor leu de início aqui, Atos, no capítulo de número 9. Quando Paulo, ou Saulo,
ele tem um encontro com Jesus. E eu ouvi alguém dizer que quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, é como se houvesse uma colisão entre um fusquinha e uma carreta. Não tem como ficar da mesma maneira. E eu imagino, quando Paulo foi até, os principais sacerdotes pegar as cartas ali, com tudo planejado para prender, porque houve uma grande perseguição, e os discípulos se espalharam por todas, Decápolis ali, toda aquela circunvizinhança, e é quando ele fala: não, eu vou para Damasco. Mas mal sabia ele, e mal sabe nós, que muitos são os nossos planos, mas a última palavra sempre será do Senhor. O homem planeja em seu coração, mas quem dá a palavra é Deus. E quando ele está caminhando, de repente vem o quê? Uma luz. E ele ouve a voz. Irmãos, nós que somos pregadores, nós temos uma mente criativa. E às vezes nós começamos a viajar, Hoje vindo de São Paulo com o Tom, indo para São Paulo com o Tom para trabalhar, eu falei: Tom, ele ficou 3 dias, Tom, sem ver, prostrado ali. Ele perdeu a visão física, mas o que ele viu de sobrenatural nesses 3 dias de comunhão que ele esteve ali com Cristo naquele encontro? E nós começamos a viajar ali hoje de manhã. E você parou para imaginar já? Porque mais lá na frente ele vai falar: eu conheci um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis, Quem sabe? Não estou afirmando, irmãos. É meus pensamentos, eu com os meus pensamentos. Quem sabe não foi nesse encontro com Deus que ele foi e teve esse momento maravilhoso de, visualizar o 3º céu e sem ter condições nem mesmo de detalhar o que ele viu ali. Mas o que me chama a atenção, irmãos, na vida de Paulo, é que, sabe o que acontece? A santificação na vida dele foi algo extraordinário, porque ele tem um encontro com o Senhor, ele fica cego e a primeira coisa que acontece, o quê? Ele se prostra diante do Senhor. Quando ele se prostra, sabe o que ele faz? Quem és? Tu, Senhor. E vai se cumprir o que a palavra diz, que o quê? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só existe um Senhor, e esse Senhor, Ele está aqui nessa noite, e eu e você poderemos confessar as grandes coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor, não tem como nós ficarmos do mesmo jeito, da mesma maneira. Deus vai e fala com Ananias. Ananias sai da casa dele e vai até a casa de Judas. E quando ele põe as mãos em Judas, sabe o que acontece? As escamas caem dos olhos. E é isso que acontece no processo de santificação. O que? O Espírito Santo começa a abrir os nossos olhos para nós começarmos a enxergar o que agrada e o que não agrada a Deus, o que faz com que eu fique mais próximo do Senhor e o que faz com que eu fique mais distante do Senhor. O Espírito Santo começa o que? Ministrar em nossos corações e em nos incomodar daquilo que está fazendo o que? Mal para a nossa vida espiritual. Esse site aí não é muito legal não.
Por que você vai colocar isso no seu status? Vai edificar? Sério? Para que fazer essa postagem? Essa direta? Para que isso? Então o Espírito Santo, ele começa a nos abrir os nossos olhos para nós mudarmos do quê? De atitude. Para que o quê? Tudo que sai da nossa boca venha edificar o outro. Tudo que sai da nossa tecla venha edificar o outro. Porque a pastora Cássia falou num culto que nós estávamos lá, algo muito interessante e que eu vou usar aqui. Quando nós estamos no processo de santificação, né? O inimigo vai nos tentar para o quê? Fazer com que eu e você percamos a nossa comunhão com Ele. Mas sabe o que ela falou? Ela estava falando para a juventude, mas cabe aqui. Ela falou assim, ó, quando você for pecar, não olhe para a direita e não olhe para a esquerda, mas olhe para... Porque tem um Deus que tudo vê. Se eu estiver lá no mais profundo abismo, lá Ele está. Se eu estiver nas montanhas, lá Ele está. Se eu estiver no meu quarto sozinho, ali também Ele está. Porque em Mateus 6,6 o que Ele fala? Entra no seu quarto e fecha a porta e ora ao Pai em secreto, porque Ele em secreto, Ele que vê em secreto, te recompensará. Então, irmãos, Paulo, ele tem um encontro tão extraordinário com o Espírito Santo, que até mesmo os discípulos de Jesus começam a ficar desconfiados dele. Fala assim, será que esse cara aí se converteu mesmo? Porque foi radical, irmãos. Alguns dias antes ele estava perseguindo, prendendo os cristãos. E logo em seguida ele estava falando do quê? Daquilo que Jesus estava fazendo. Ele estava profetizando, ele estava pregando, ele estava levando a palavra do Senhor. E conosco não pode ser diferente. Por quê? Quando nós entendemos a obra da salvação, tudo que estava morto dentro de nós, o Espírito Santo vem e vivifica, que é o nosso espírito. Nós que éramos alma viventes, passamos a ter o quê? Um espírito vivificante. Então, há poder nas suas palavras. E há poder nas suas palavras, irmão. Então você pode contar para os seus amigos, para os seus parentes, tudo que Deus está fazendo para você e em você. Então, o processo de santificação vai fazer com que eu desenvolva e desfrute de um relacionamento com Deus. E terceiro, né? A obra que Deus realiza através de nós. Irmãos, isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Paulo, antes dele preso, ele vai até Filipos. Ele e inaugura essa igreja. Fica algum tempo ali, discipulando aqueles cristãos, aqueles irmãos, e depois ele vai para outras viagens e ele é preso. E o que acontece?
depois de 10 anos, ele começa a escrever cartas. E nós vamos ler de novo aqui. Você já parou para pensar? O pastor Márcio fundou a igreja aqui. Aí ele vai fundar outras igrejas, né? Aí ele está lá na Europa, ele começa a escrever cartas para nós que ficamos aqui na comunidade. E ele começa assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Depois de 10 anos, irmãos, né? Em todas as minhas orações, as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Em razão da vossa cooperação no Evangelho. Irmãos, que igreja era essa que manteve o mesmo fervor do início? Quando recebeu a palavra de salvação, eles mantiveram o que? A alegria em cooperar, em servir, em ajudar, em discipular, em pregar, em viver o Evangelho de uma tal forma em que o seu pastor, mesmo preso, começa a lembrar deles com alegria do que? Dos atos de justiça daquela igreja. Com alegria do que? Porque aquela igreja cooperava uns com os outros. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é ser uma igreja viva. Isso é ser uma igreja que realmente entendeu o que é o reino de Deus. E sabe o que Deus falou comigo ontem? Que eu e você, nós como comunidade, precisamos o quê? Aprender com essa igreja o que é ser uma igreja viva. E ele continua: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ele conhecia aquela igreja, ele sabia que aquela igreja servia a Deus de verdade. Ele conhecia e sabia que aquela igreja era uma igreja que realmente estava pagando o preço para viver o Evangelho genuíno. E é isso que eu e você precisamos fazer, porque Deus está levantando uma igreja verdadeira, uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja que vai transmitir o que? O seu Evangelho, uma igreja que vai viver e vai levar a palavra dele para os 4 cantos desse bairro, dessa cidade, dessa nação. E essa igreja pode ser eu e você. Basta estarmos disponíveis, sabe? Quando nós entendemos isso, irmão, o que é ser igreja, só de olhar para o nosso irmão, nós vamos sentir a dor dele. Porque nós vamos saber das necessidades e vamos suprir a necessidade dos nossos irmãos. Então, primeira obra, a obra da salvação, que nos remete o quê? A viver uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Segundo, a obra da santificação, que faz com que eu e você vivamos uma vida separada das coisas desse mundo e se volte a cada vez mais o nosso coração, o nosso intelecto, as nossas atitudes para Deus. E terceiro, a obra
que Deus faz através de nós não tem como ser outra senão o quê? Ide e fazei discípulos. Não tem como, irmão, nós fugirmos. Porque quando eu convido, quando eu visito, quando eu mando uma mensagem, quando eu faço uma ligação, eu estou me importando com o meu irmão. Então eu gostaria que hoje você lembrasse de uma pessoa que já faz alguns dias que não está vindo e mande uma mensagem. Faça uma ligação. Nós precisamos se importar com os nossos irmãos. Porque quando esse irmão não vem, eu como parte do corpo, eu fico deficiente. Aleluia. Eu preciso de você, Gustavo. Eu preciso de você, Maurício. Eu preciso de você, Paulo. Eu preciso de você. Cada um de vocês que estão aqui, nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós. Por quê? Porque nós somos um corpo e o corpo precisa de todos os membros para funcionar perfeitamente. Você pode se colocar de pé nessa noite? Uma mensagem simples,